Novamente, muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesta série Registro sobre Registro. Série de atividades acadêmicas sob o patrocínio da Uniregistral, a cujo reitor, Dr. Francisco Raimundo, eu apresento os meus melhores agradecimentos. Agradeço a presença de todos que aqui se encontram e, em nome do Dr. Ricardo Felício Scaff, estimado amigo e juiz da primeira vara civil de Guarulhos, de cujo fórum é também o diretor, e hoje em atividade frequente junto ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça, em cujo nome, Dr. Ricardo, eu quero saudar também todos aqueles que nos assistem pela via eletrônica. Hoje o nosso programa é o da aula número 78 e refere-se, portanto, a comentários e glosas, como sabem, de textos previamente publicados na Uniregistral, pelo site da Uniregistral. Os textos já estão no número 97, bem avançados. E hoje a aula dá início ao tratamento do princípio da rogação, ou princípio da instância, a primeira parte desta matéria. Para aqueles que se inscreveram na base de dados do EAD, Educação à Distância, da EAD, Educação à Distância da Uniregistral, haverá hoje o sorteio de duas obras. Esta valioso opúsculo, Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465, redigido pelos doutores Vicente Abreu Amadeu, eminente desembargador do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Dr. Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho, autores todos de nomeada e a quem eu faço uma reverência especial. E também o primeiro tomo deste livro, Princípios, Registro de Imóveis, é o tomo primeiro da série Registro sobre Registros. Para aqueles que durante a nossa exposição compartilharem publicamente esta pequena preleção, vamos sortear hoje 3 livros. O primeiro deles, este valioso Vademecum Cartório 2018, que aqui está, obra organizada pela doutora Laura Contreira Porto, que aqui se encontra, pelo doutor Pedro Henrique Martins Bragato e pelo doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, esses dois últimos registradores aqui no estado de São Paulo. Uma obra que acaba de sair do prelo, muito interessante, que contém a normativa paulista e que contou com uma pequena coordenação minha. E também acabo de receber isto, 2 exemplares do tomo 2º do Registro de Imóveis, desta mesma série de princípios, que representam efetivamente as nossas exposições aqui. Então serão também sorteados. Esses 2 últimos livros que eu acabo de referir, Vademecum e o 2º tomo do Registro de Imóveis, encontram-se à venda na editora, pelo site da editora Primus, www.iusnaturale.com.br. Vamos lá para a nossa exposição de hoje. Como de hábito, nós vamos começar por uma breve incursão acerca do étimo, ou seja, acerca da origem, da gênese da palavra rogação, não tanto para pura e simplesmente recuperar um dado histórico. Parece-me que é preciso esclarecer a vantagem de considerar a etimologia. É descobrir exatamente a potencialidade das palavras. É perfeitamente possível, mas não muito frequente, que as palavras tenham uma ruptura total, ou seja, que signifiquem coisas completamente diversas da que significavam em sua origem. Mas, na maior parte das vezes, ela tende a ter uma sequência histórica. Então, a palavra hoje significa algo que, de algum modo, já estava na sua potencialidade inaugural. Ou, quando não, exatamente o oposto disso, de maneira que é sempre, nesses 2 últimos quadros, vantajoso conhecer o que a raiz, a gênese da palavra indicava. Isso nos projeta muito conhecimento sobre o conceito contemporâneo de um dado termo. Então é por isso que não é incomum que eu faça aqui uma ligeiríssima incursão em matéria etimológica.
Rogar. Nós estamos tratando do princípio da rogação, né? Rogar é pedir com insistência, pedir com instância, seja de modo incessante. É o mesmo que suplicar. Laudelino Freire, grande dicionarista, falava em pedir por favor. Quem pede por favor, pede com esse caráter de rogação, com instância, com deferência, mas de modo insistente. Vocábulo que deriva de um verbo latino, o verbo rogo. É cediço isto, mas deixo indicado, já o terei falado antes, para eventualmente alguém não saber essa circunstância. Se nós vamos a um dicionário de latim, o verbo não se encontra no infinitivo. O que nós buscamos no verbo é a declinação da primeira pessoa do singular do indicativo. Então, em vão procurarão lá o verbo rogare, não vão interrogare, vão encontrar a palavra rogo, e essa palavra rogo corresponde à declinação da primeira pessoa do singular do indicativo presente deste verbo rogar. Então, repito, a rogação ou rogar provém do verbo latino rogo e que tem um parentesco interessante com o verbo rego, cujo infinitivo é regere. Rego, o infinitivo regere, significa dirigir-se a, demandar, interrogar. Esse parentesco está, de algum modo, referido por estes dois grandes autores, Ernoult e Meillet, autores franceses, que escreveram um interessantíssimo vocabulário etimológico do latim, etimologia do próprio latim. Vocês vão buscar a origem das palavras latinas. Portanto, são palavras muito próximas, notem. Pedir com insistência, ao mesmo tempo dirigir-se a alguém, demandar, interrogar. De fato, nós raramente pedimos a nós próprios com insistência, embora seja isto possível, não é? Quando nos queremos livrar de um vício, nós nos admoestamos, nós nos dirigimos a nós próprios. Não é? Aquela célebre alma minha, por que faço isto? Então é possível também que alguém se dirija a si próprio, mas o comum das coisas é que num ambiente de cidade, de polis, nós nos dirijamos a outra pessoa. Portanto, rego e rogo, dirigir-se a e pedir com insistência, tem um ponto de contato. Seu derivado é o nominativo rogatio, rogationis, significa demanda, questão, oração. E agora, utilizando prefixos, por exemplo, ab e o prefixo de, tem o sentido de supressão. Ab rogatio, de rogatio. Que nós temos, utilizamos isso na linguagem jurídica, né? Abrogação e derrogação. Esses são prefixos, ab e de, que se juntam ao nominativo rogatio. Portanto, tem essa ligação com o verbo rogo. Ao passo que a prefixação ad traz a ideia de acréscimo ou associação. Ad rogatio, demanda adicional. Nós usamos menos. Eu não me lembro de, ao longo da carreira, ter visto nenhuma petição falando em ad rogatio, como demanda adicional. O vernáculo masculino rogador, isso é interessante, rogador, hein? Não rogadora, rogador. Palavra masculina, significava, agora nos séculos XIV e XV, portanto, fim da Baixa Medieval, início da Idade Moderna, advogada, medianeira, intercessora. Rogador era advogada, rogador era intercessora, rogador era medianeira. Eu tenho um documento encontrado em 1356, essa referência, um documento de Viseu, a importante cidade portuguesa, em que se encontra essa expressão, Santa Maria, referindo-se a Nossa Senhora, Santa Maria, rogador dos pecadores, não rogadora dos pecadores, rogador dos pecadores. Isso está, por exemplo, entre outros autores, citado no Elucidário de Viterbo. A rogação registral também se denomina instância, que vem do latim instância, instância. Também sabem, todos sabem isso, mas não custa referir, como dizia um programa esportivo aqui, audiência rotativa do rádio, né? Nossa audiência rotativa aqui. No latim, quando se cita um nome, um termo, cita-se normalmente no nominativo singular e no genitivo singular.
que é para que nós saibamos qual é a declinação. Com isso nós identificamos. Porque nunca o genitivo singular se confunde nos vários casos latinos, nas várias declinações latinas. Portanto, aí se cita instância, instância, ou instância só com a desinência, já é indicativa de que estamos tratando da primeira declinação. Latim, portanto, instância. Instância que tem nesse quadro as acepções de constância, persistência, perseverança, veemência. Ou seja, corresponde a um pedido insistente, forte, assíduo. Jerônimo Gonçalves, este grande cultor do direito registral espanhol, também emprega por sinônimo de rogação o termo voluntariedade, porque é claro que a persistência, a perseverança, a veemência, o pedir deste modo, sempre indica alguma vontade inclinada que se faça. Daí que Jerônimo Gonçalves usa a expressão voluntariedade, em espanhol, também para referir-se à ideia de rogação. Bom, vamos agora ao conceito real. E agora estamos tratando etimologicamente e do conceito nominal. O princípio de rogação registral diz respeito à ideia nuclear de disposição. Vale dizer que o processo registrário se inicia à instância do interessado. É um processo sujeito ao dispositivo, La Cruz Berdejo. E aqui eu faço um parêntese, porque em alguns grupos de estudos, em razão de uma discussão, de um debate muito interessante que emergiu em um dos atuais cursinhos, aliás, valioso curso, que se tem realizado, vários cursos, mas nesse em particular, preparando para a continuação das provas do nosso 11º concurso aqui de São Paulo, pôs-se exatamente em discussão se seria possível, uma vez feita a rogação inicial, que o interessado desistisse do ato pleiteado. E alguns sustentavam que não era possível. Ou seja, isso nega o núcleo da ideia de rogação, que é a dispositividade. A disposição é um ato dispositivo. O dispositivo ou seja, está efetivamente, usemos isso mesmo, à disposição, ao talante do interessado, prosseguir ou não, querer ou não a prática desse ato. Muito bem. E aqui temos, nesse sentido, esse valioso apoio da autorizada doutrina de La Cruz Berdejo. Portanto, é uma categoria, o dispositivo, é uma categoria antinômica, oposta em grau máximo, na verdade, ao princípio do inquisitivo, ou da inquisição, e que cabe proceder propter officium, ou seja, por ato de ofício daquele a quem se dirige o pedido. Situação sempre excepcional. O inquisitivo no registro é excepcional. Por exemplo, Arthur Nussbaum, grande doutrinador do registro alemão, menciona a possibilidade de abertura oficial ou oficiosa de matrícula, que também é praxe no direito brasileiro. Uma das nossas inúmeras regras constantes do nosso Código Judiciário, ou Normas de Serviço de São Paulo, diz claramente que o registrador poderá abrir de ofício a matrícula. A Fran de Carvalho diz também que, havendo reflexo de um registro sobre outro, é possível que o registrador atue de ofício, exatamente para salvaguardar a rigidez do registro. A caducidade de uma inscrição pode levar à atuação oficial. Por exemplo, perempção da hipoteca. Isso foi uma questão surgida aqui em São Paulo na década de 80, em que se discutia se uma hipoteca perempta poderia ser objeto de cancelamento ou não. A seu tempo, isso foi objeto de grandes debates e, afinal, se entendeu que era cabível. Doutrinariamente, houve uma certa demora em admitir-se. Lembra-me aqui que em um congresso à altura patrocinado pelo IRIB, muito se discutiu, muito se debateu sobre isso, e, afinal, a tese dominante, contra uma resistência de alguns grandes doutrinadores, entre eles meu estimadíssimo amigo
e respeitadíssimo doutrinador, que foi o Silvio Paulo Duarte Marques, entendeu-se que era possível, neste caso, atuar o princípio do inquisitivo. Mas veja que são situações todas excepcionais. A regra é que se atue o dispositivo, o princípio da rogação. Mas, muito bem. A voluntariedade, ou dispositividade, pois, na demanda do registro de um título exige, pois, de logo, ou seja, a partida, um pedido de inscrição. Pedido de inscrição que, aqui, lato sensu, pode ser o de abertura de matrícula, o de lançamento no livro 3, o de registro, o de averbação, até o de anotação, que se destina ao registrador, portanto, é um pedido dirigido ao registrador, não é um pedido dirigido ao juiz, não é um pedido dirigido ao tribunal, mas sim diretamente ao registrador. Ele é o destinatário dessa rogação registrária. Mas o que parece muito claro e simples, ou seja, alguém chegar no balcão e entregar um pedido, ou ir verbalmente e demandar o registro de um título, na verdade, oculta algumas questões que apresentam complexidade, como veremos. Às vezes, eu penso o seguinte, a prática, e quanto melhor é a prática, quanto ela é, no caso de alguns estados da federação em particular, o registro de imóveis funciona tão bem, a prática dele é tão normalmente boa, que ela acaba sendo, esse êxito da prática acaba sendo um inimigo da teoria, porque não suscita grandes questões. Exatamente porque está funcionando muito bem. É tão efetivo, é tão normalmente bom, que não há necessidade de grandes discussões. Eu passei agora, nesse biênio passado, lá pelo Conselho Superior da Magistratura, votando os processos de dúvida, e verifiquei que as questões apresentadas, salvo algumas que indicavam uma discussão um pouco mais aprofundada, no caso da cinibilidade ou não da permuta, etc., o resto era questão sem grande importância, porque a fluidez do registro de imóveis no Estado de São Paulo é tão boa que não há necessidade da doutrina para resolver problemas. A doutrina, na verdade, seria exatamente para isso, ou seja, academicamente nós evoluirmos, eventualmente até interferindo com algumas práticas, e também para que nos preparemos para eventuais futuros problemas. Quando os problemas surgem, nós precisamos estar apetrechados, por assim dizer, de teoria para resolvê-los. Quais são essas questões de que vamos tratar? Eu levantei algumas aqui. Na verdade, levantei 9 questões que nós vamos cuidar ao longo das próximas aulas e um pouco nessa. Ou seja, a obrigatoriedade dos registros, supondo que a lei, é o caso da lei brasileira, fale em obrigatoriedade dos registros, isso se harmoniza com a ideia de dispositividade ou voluntariedade? Ou seja, a lei prevê que é obrigatório e ainda assim se fala em rogação e voluntariedade? É possível isso? Como se harmoniza? Essa voluntariedade a que eu me refiro é apenas a inaugural? Portanto, como esse texto aqui é o registro sobre o registro 78, não se pense que isto foi adrede dirigido a responder à discussão, ou dar um palpite na discussão que houve nesse valioso curso, até vou mencionar, porque o curso é realmente valioso, do Vitor Kimpel. Um bom curso, que eu aqui rendo homenagem. Mas não estou fazendo resposta a isso, já estava escrito. 3. A manifestação do princípio dispositivo corresponde, de maneira exaustiva, ao pedido explícito de registro, ou, além disso, abrange a documentação oferecida? O que é que se abrange dentro do princípio da rogação? 4. A rogação há de ser necessariamente vocal, ou seja, depende de um verbo, seja ele escrito ou literal. 5. Sendo manifestação de vontade, a rogação está sujeita a vícios, e, pois, se estiver sujeita a vícios, ela pode estar submetida à nulidade ou à anulabilidade? 6. Os efeitos da rogação estendem-se a lançamentos tabulares acessórios, ou seja, eu peço A e este A compreende a eventual necessidade de fazer B, C e D? Ou seja, eu peço o registro e há necessidade de uma averbação, está abrangido pelo só pedido do registro? Atuando o apresentante
o título em favor de pessoa diretamente interessada no registro, exige-se prova de mandato? Ou seja, a doutora Aline Aparecida Miranda, que aqui nos honra com a presença e que é agora designada para ser juiz auxiliar da primeira vara de registros públicos, doutora Tânia Wally, minha querida amiga, sabe escolher bem os seus auxiliares. Apresenta um título que favorece a doutora Laura Porto. Há necessidade de prova de mandato ou não? Oitavo, ainda em caso do solicitante do registro ser diverso do interessado na inscrição, deve o registrador, em algum caso, controlar o consentimento desse interessado? Então, a doutora Amanda, que aqui está, vai ao 18º Registro de Imóveis de São Paulo e apresenta um título em que o interessado é o doutor Mauro Rocha. Ambos aqui presentes, para alegria minha. Há necessidade de o doutor Bernardo controlar se o doutor Mauro está de acordo ou não com o registro? Finalmente, admite-se a convenção de não registrar-se um título? Então, a Marcela e o Conde fazem aqui um compromisso de compra e venda e ali colocam a cláusula. Este título não poderá ser registrado. Podem ou não fazer essa convenção? Está tudo dentro do princípio da dispositividade, da voluntariedade, da rogação. E são temas que normalmente não se apreciam. Então, nós vamos tentar iniciar essa discussão aqui. Vamos, pois, ao primeiro destes assuntos. A obrigatoriedade dos registros afeiçoa-se à sua voluntariedade? Essa pergunta exige uma sindicância preliminar, que diz respeito aos fundamentos pelos quais os atos de registração devem considerar-se obrigatórios. Sem que nós entendamos por que esses atos são obrigatórios, nós não podemos resolver a pergunta anterior, responder a ela. Vamos à lei brasileira. Por que essa chatice minha, de toda vez, ou muitas vezes que eu menciono a Lei 6.015, está dizendo que é lei brasileira, lei nacional, etc. Simplesmente porque eu acho, sou franco em dizer isso, doutrina não se faz por fundamentos particulares. Não se faz por dogmática. Não há verdadeira ciência simplesmente com o exame da dogmática. Portanto, o exame da lei brasileira, aqui, a menção da lei brasileira, é para destacar que nós estamos fazendo uma incursão particular que não é propriamente científica, mas que visa dar as circunstâncias em que a doutrina poderá encontrar uma confirmação com a lei. Essa lei brasileira, 73, diz que os atos de registro e averbação, nela previstos, artigo 167, são obrigatórios, artigo 169. Por muito tempo, aqui na jurisprudência administrativa de São Paulo, entendeu-se que a palavra obrigação estava utilizada de maneira inadequada pelo legislador. E dizia-se que este ato inscritivo era, na verdade, um ônus do interessado. Um ônus porque, se ele não realizasse, ele teria um detrimento, mas não estava obrigado a fazê-lo. A despeito de a lei falar na obrigação, era, na verdade, um ônus. Não quer fazer, não faça. Por exemplo, no processo civil nós temos, se houver uma ação movida pelo doutor Valdecir contra mim e eu não quiser contestar, eu não me desfaço de um ônus. Isso não é uma obrigação, não sou obrigado a contestar. Eu não me desfaço, não me descargo de um ônus e, em contrapartida, eu recebo a pena de revelia. Ou contesto e tenho provas a produzir e não as produzo. Eu não tenho obrigação de produzir prova. Eu tenho um ônus. Ou seja, se eu não as produzir, eu teria a decorrência ou derivação que advém desta falta de descarga do ônus, que são os efeitos de não provar aquilo que supostamente eu deveria provar. São os fatos impeditivos, distintivos ou modificativos de uma pretensão. Essa orientação perdeu força. E perdeu força, eu sustentava que era um ônus também, à luz de todo o nosso entendimento em São Paulo, e eu próprio fiquei convencido, persuadido do equívoco dessa posição.
Pelo fato de que a ordenação da propriedade privada imobiliária, e nós devemos lembrar que essa ordenação da propriedade privada imobiliária é o ato principal que se pratica no registro, a finalidade principal do registro. Eu já disse que quando se fala muito em função social da propriedade, o que se tem de ver é que a primeira das funções sociais da propriedade, a muitíssimo mais importante dela, é exatamente demarcar o que é de um do que é de outro. Isso que é a função social da propriedade. Isso aqui é de fulano, isso aqui é de Beltrano. E essa demarcação é feita ordenadamente pelo registro de imóveis. Portanto, a ordenação da propriedade privada imobiliária e, secundariamente, dos direitos reais menores, dada a elasticidade do domínio, da elasticidade da propriedade, não pode, uma e outra, não podem ficar à mercê da livre disposição dos adquirentes. Ou seja, há uma exigência para o bem comum de que a propriedade privada esteja bem ordenada. Porque, de não ser assim, nós vamos, a pretexto dessas... Tomemos o exemplo do dia, não? Quer dizer, a tal ideologia da função social. Significa invasão de propriedade, desrespeito pela propriedade alheia, danos à propriedade alheia, etc., a pretexto de que isso cumpre função social. Isso não pode ficar à mercê, portanto, de um sistema formalizado, como é o registro de imóveis. Na parte imobiliária, por óbvio, estou falando. Com efeito, sendo o registro predial uma instituição pública, e assim o é de todo razoável exigir que a ela acedam, ingressem, os títulos que possam afetar essa ordenação. Portanto, a obrigatoriedade está nesse sentido. Reconhecemos, pois, a obrigatoriedade da inscrição predial. E aí é que se põe o problema, porque como que isto, a obrigatoriedade, vai conviver com a voluntariedade ou consentimento no acesso? Vejam lá o artigo 13 da Lei 6.015. Então, nós temos, de um lado, a obrigatoriedade, e, de outra parte, o consentimento, ou voluntariedade, ou dispositividade do acesso. O tema envolve, de um lado, o caráter público da instituição, tal, já o mencionei. Mas, de outro lado, há a circunstância de que ainda haja interesse comunitário acerca das inscrições prediais, e ao, efetivamente, o interesse imediato, interesse direto, mais pronto, nos registros é dos particulares, ou, quando o caso, estou mencionando isso como uma ressalva, o das entidades públicas que adquiram propriedade ou outros direitos sobre imóveis, por exemplo, numa desapropriação. Portanto, o interesse imediato é do particular, ou seja, do adquirente ou do novo titular de um direito real menor, e não da comunidade. O interesse da comunidade é o interesse secundário. Por isso, a ideia de voluntariedade empolgada pelo princípio da rogação registral, digo eu aqui, não vai ao ponto de equivaler à facultatividade da inscrição. Ou seja, a inscrição não chega a ser facultativa. Mas isto sim, eleva-se ao plano de eventual responsabilidade civil do interessado, sem impor a atividade oficiosa do registrador. Nesse sentido, também a doutrina de Ramon Roca Sastre. Ou seja, não é facultativo. O senhor está obrigado a fazer. Mas qual é a sanção para quem não fizer? Não é a atividade oficiosa de levar ao registro, e sim uma eventual responsabilidade civil. Essa é a história. Faça isso. Não faço. Não vou fazer em seu lugar. Responsabilizo-o civilmente. Num julgado de uma das câmaras da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, a minha querida Seção de Direito Público, apreciou-se e decidiu-se um caso em que o interessado não registrara uma servidão administrativa. O que houve na prática foi o seguinte: foi vendido um imóvel e nesse imóvel havia uma servidão administrativa de passagem subterrânea, objeto de uma ação judicial que havia sido promovida e aquilo não foi levado a registro. Houve a alienação desse imóvel e o adquirente, ao levar o projeto para a prefeitura, pelo menos isso era o que se indicava oficialmente, ao levar verificou que não poderia construir, por óbvio, em cima na parte correspondente à servidão administrativa. Como isso não estava registrado, ele move a ação não contra o alienante, como seria de esperar, mas move a ação contra
o poder público que não havia promovido a inscrição desta servidão administrativa. Muito bem. Vamos ver o que decidiu o tribunal. Depois de lembrar que a Lei Brasileira de Registros Públicos preceitua que os atos elencados em seu artigo 167 são obrigatórios, isso nós já vimos, artigo 169, e que entre esses atos está o do registro das servidões em geral, é o número 6 do inciso 1º do artigo 167, que eu acabo de mencionar, o julgado, a que eu faço referência, invocou a doutrina de Eli Lopes Meireles. Bom, eu penso que Eli Lopes Meireles dispensa apresentação, mas como ele é um autor, um administrativista paulista, é bom que se diga que ele foi, para a honra nossa, doutora Aline e doutor Ricardo Scaff, ele foi nosso colega, foi juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. E é provavelmente o grande pensador, ao lado de Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, ao lado de Seabra Fagundes, dos primeiros tempos do nosso direito administrativo. Há alguns outros autores que nós podemos aqui efetivamente mencionar, mas mencionemos esses nomes como representativos dos demais, e eu chamo a atenção que a doutrina de Eli Lopes Meireles acabou se tornando propriamente a grande doutrina administrativista de São Paulo, antecedendo ao que viria a ser a novidade paulista, professor, meu estimado amigo, e foi meu professor, Celso Antônio Bandeira de Melo. Portanto, a referência a Eli Lopes Meireles corresponde, assim, a uma chancela de autoridade inegável. Em princípio, como eu dizia há pouco aqui, quando se tem uma autoridade deste porte, o ônus de argumentar que a autoridade está errada é de quem alega. Que se parte da presunção de que alguém que tem a autoridade que ele tem esteja certo. Mas para Eli, eu dizia, aspas, todo ônus real, e a servidão administrativa é um ônus real, só se efetiva com o registro competente para conhecimento e validade erga omnes, ou seja, ainda que constituída a servidão administrativa, ou seja, constituída aqui entre aspas, ou seja, realizada, veiculada, por meio de um acordo, de um processo, ou um acordo administrativo, ou por meio de uma decisão judicial que a imponha, ela só se vai constituir realmente com validade erga omnes no momento em que ingressa no registro. É muito interessante essa observação de Eli Lopes Meireles. E é a orientação recente, ou mais recente, da professora Maria Silvia Zanella Di Pietro, professora da Universidade de São Paulo, grande administrativista, e do nosso também colega, desembargador José Carlos de Moraes Salles, aposentado já. E na jurisprudência pretoriana é o que consta de decisões do Superior Tribunal de Justiça, que eu menciono aqui, e do nosso Conselho Superior da Magistratura, com várias e várias indicações aqui de julgados. Prossegue então o julgado que eu peço licença para ler. Aspas. O sistema do registro de imóvel brasileiro é servil ao princípio da instância de rogação. Ou seja, ele é submetido e deve efetivamente seguir os traços da rogação. De sorte que, ressalvadas as hipóteses, quais? De ordem judicial, de requerimento do Ministério Público, quando a lei autorize, e algumas poucas exceções de atuação oficial do próprio registrador, aí eu menciono, por exemplo, o número 13 do inciso 2º do artigo 167, os atos de registro e averbação efetuam-se a requerimento verbal ou escrito dos interessados. Inciso 2º do artigo 13. Lê-se, todavia, no artigo 217 da Lei 6.015, que o registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. Mas, prossegue o nosso julgado aqui, se qualquer pessoa pode provocar esse registro, não se vê fundamento para supor, de modo singular, a situação moratória ex re de uma só delas. Ou seja, notem, se todos podem, por que eu devo considerar que, num caso concreto, seja o Dr. Mauro que está em mora? Se todos podem, teoricamente, todos estão em mora. Essa mora não pode ser ex re. Eu não posso escolher uma pessoa e dizer, olha, eu quero agora mover a ação contra o Abílio Diniz, ou contra o professor Cardoso, foi presidente da República, ou contra o ministro fulano, ou o presidente Beltrano. Ou seja, eu não posso escolher uma pessoa arbitrariamente e dizer ela que tinha que fazer, eu vou buscar quem tem dinheiro para responsabilizar-se. Né? Não pode ser assim.
Por isso, entende-se o motivo da normativa de regência não assinar prazo para qualquer pessoa promover o registro. Porque imagine que a normativa disse, qualquer pessoa pode promover o registro e é obrigado a fazê-lo em 20 dias. Aí nós vimos... Bom, eu acho que os registros iam ficar contentes com as filas na frente do cartório, mas todos nós iríamos ficar preocupados, os mais escrupulosos passariam o dia tentando recolher escritos por aí, escrituras, iam os cartórios de notas, pediam certidão de tudo para ir direto ao cartório. É evidente que não pode ser assim, o sistema não funciona desse modo. Ou seja, qualquer pessoa pode, mas não há prazo. Exatamente, não há prazo para não impor uma obrigação com mora ex re, que todos nós estaríamos em mora. Está-se, pois, diante de obrigações sem prazo, em que a mora, pois, só se pode reconhecer com a atividade do credor que diligencia o adimplemento obrigacional. Eu menciono, não, o julgado menciona, estou tentando esconder a origem desse julgado, mas menciona-se aqui a doutrina de Louis Enesserus, grande autor do direito alemão. Era assim no Código Civil de 1916. Vou fazer um parêntese aqui, porque essa história é interessante. Eu, quando entrei na carreira, o meu grande sonho era comprar o Enesserus. Uma coleção do Enesserus, Martin Wolf, Heidemann, uma coleção de 13 volumes, grossos assim, que estava já traduzida, essa coleção, para o espanhol, e com uma doutrina adicional espanhola que em anexo a cada passagem, ou a cada série de passagens, muito valiosa. E aquilo era caríssimo, né? Num período em que os juízes viviam com graves dificuldades financeiras, eu estava começando a vida naquela altura, comprar isso foi o motivo. Durante muitos anos, eu falava, eu comprei depois de uns 4, 5 anos de carreira, e eu me lembro que aquilo serviu de motivo para dizer que durante muitos anos eu não podia mais comprar nenhum livro, tamanho custo que aquilo representava. Mandei encadernar direitinho e tudo, e é uma obra realmente valiosa que eu continuo a recomendar. Agora só é possível comprar pela internet, mas aí nós temos o problema que o correio, um dia pode ser que entregue, a gente não sabe quando chega, o correio está permanentemente em atraso. Mas antigamente havia aqui em São Paulo a Livraria dos Advogados e a Livraria do Daniel Guedes, saudosas livrarias que vendiam livros estrangeiros. Então era possível comprá-los, né? E aí eu adquiri o Enesserus. Bom, mas voltando aqui ao que interessa, porque tudo era só um comentário das minhas lembranças de gente velha. Mas era assim no Código Civil de 1916, o nosso grande Código Civil de 16, na segunda parte do artigo 960, e é assim no Código Civil em vigor. Eu leio, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial, parágrafo único do 397. A mora, prossigo eu, nas obrigações carentes de prazo certo, depende, pois, cito Antunes Varela, grande autor português, da reclamação do cumprimento imediato feito pelo credor. Porque, agora citando Agostinho Alvim, em tais casos, a obrigação não se vence pelo decurso do tempo, por mais longo que o tempo seja, por mais longo que ele seja. Pode passar o tempo que passar. Se não houver essa interpelação, não se vence a obrigação. Até, porém, que o devedor se constituísse em mora, não se poderia cogitar de ilicitude em seu comportamento, uma vez que, abro aspas, o ato ilícito consiste em o devedor deixar de efetuar oportunamente a prestação. Galvão Teles, outro autor português importante. Ora, tanto se verifica a interpelação em ordem ao cumprimento da obrigação em registrar a servidão administrativa, isso é no caso dos autos, apenas se deu com a citação para responder a essa demanda. Ou seja, o interessado, em vez de interpelar primeiro e aguardar para depois mover uma ação de responsabilidade civil, fez de modo diverso. Já moveu a ação de responsabilidade, como se a obrigação fosse exigível desde logo. Logo, os danos patrimoniais e as lesões morais apontados pelos autores, isso aqui é uma distinção que eu faço permanentemente. Eu não falo em danos morais. A doutora Marcela, que honra-me sendo minha assessora lá na sessão, sabe muito bem que eu não uso a expressão danos morais, embora ela seja frequente. Danos, na verdade, corresponde a algo que ocorre fisicamente. Do ponto de vista moral, só pode haver lesões aos direitos da personalidade. Portanto, os danos patrimoniais e as lesões morais que foram apontados pelos autores, tanto que referentes a período anterior à Constituição em mora, forram-se dos efeitos que poderiam somente provir
da ilicitude de conduta do devedor moroso. E aí eu cito um julgado de que foi relatora a minha querida amiga, ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi. Diz ela, a ausência de estipulação de prazo e obrigações de fazer caracteriza a mora ex persona, necessidade de prévia constituição em mora do devedor. Pronto. Isso acho que resolve o problema da compatibilidade. Como é que nós vamos explicar a obrigatoriedade em face da voluntariedade. Desta maneira, a obrigatoriedade da inscrição imobiliária convive com a exigência comum de sua rogação. E aí, em um plágio de expressão conhecida, né, porque ne procedat iudex ex officio, essa expressão, o aforismo conhecido, eu digo ne procedat tabularius ex officio, ou seja, tabularius seja o registrador de ofício. Mas a correspondente responsabilidade civil do interessado omisso, essa existe, seja por danos materiais, seja por lesões morais, que se compensam, os danos materiais se indenizam, as lesões morais se compensam. Sempre supõe a regular constituição em mora. Então, se houver interpelação ou constituição em mora por outro meio, está caracterizada, pois a partir daí a ilicitude. Por que se compensam as lesões morais e não se indenizam, como é comum falar? Porque quanto custa, quanto vale um bem da personalidade? Quanto vale a vida de um filho nosso atropelado, de um neto nosso morto, de uma ofensa à nossa honra? Quanto vale isto? Tem um preço? Não tem. Não tem preço. E pois não pode ser indenizada, porque não há uma equivalência pecuniária. Quando muito é possível compensar a dor de algum modo. Essa compensação se faz por meio monetário, por meio pecuniário, mas isso não é uma indenização, não é propriamente uma reparação. Não se repara. Não se repara. Bom, assim encerramos essa primeira parte da aula do princípio da rogação ou instância e vamos agora aguardar que a nossa competente administração aqui da Unregistral indique o nome dos sorteados. Primeiramente, vamos fazer a indicação desses que foram sorteados porque estavam inscritos na EAD. A doutora Débora Possar, que é uma valiosa registradora, que conhece, né, doutor Ricardo? Muito boa registradora, intelectualmente muito preparada, ouço falar sempre muito bem dela também do ponto de vista acadêmico, receberá esse livro Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465, 2017. O doutor Friedrich, como é o sobrenome aqui? Madia, é isto? Acho que é. Tem sorteado este livro. Agora precisa mais um sorteio pelo Facebook, que são 3, foram só 2, precisa mais um. Por enquanto, o Vademecum acaba de ser sorteado. É um livro pesado, hein? É um livro pesado. E olha que aqui não estão as normas de serviço da Corregedoria de São Paulo, embora seja a legislação paulista. Vai para o doutor Edmilson Oliveira. E eu vou pedir depois que a doutora Laura que faça aqui a dedicatória desse livro para o doutor Edmilson. Um dos tomos, portanto, o segundo tomo do registro sobre registro, vai para o doutor Marcelo Camargo. E falta um nome ainda que está vindo ainda, vai ser sorteado ainda. Rufem os tambores. Enquanto o nome está sendo indicado, vou contar-lhes que realizou-se agora no final de semana, na sexta e no sábado, mais um congresso do Colégio Notarial aqui de São Paulo, presidido pelo doutor André Guimarães. Eu tive o imenso gosto de ali comparecer e dar uma pequena palestra. A palestra foi efetivamente apequenada, mas o tema era interessante, sobre a fé pública notarial. No momento em que a fé pública como um todo, e a notarial também,
fé pública como um todo está sendo desconstruída. Então o tema foi importante por isto. E já foi divulgar, a própria Laura, né, Laura, divulgou no Facebook esse texto, que eu espero venha a ser publicado de futuro mais amplamente. O tomo segundo também, o outro exemplar, foi sorteado para a doutora Selene Batista. Doutora Selene, meus parabéns também. E aguardo depois as críticas com que eu possa retificar numa outra edição eventuais equívocos que aí se encontrem. Eu agradeço a presença de todos que aqui se reuniram, é sempre um motivo de honra e júbilo para mim que estejam aqui. Agradeço também a presença do público que nos assiste pela via eletrônica. Há uma alimentação necessária para quem quer ou gosta quer dar aulas ou gosta de dar aulas, que é o público. Sem audiência é mais cômodo falar-se a si próprio, né? Mas portanto, um motivo de agradecimento meu que aqui se encontra. Desejo a todos que tenham uma santa semana, esta quinta e sexta-feira da Paixão, bom sábado de aleluia, e que no domingo também nós possamos trasladar humanamente a ideia da ressurreição, e que nós todos nos sentimos, de algum modo, também reanimados para prosseguir uma vida que é feita assim de batalhas. Umas se ganham, outras se perdem. Eu particularmente dedico esta minha fala final a um grande amigo, cujo nome não vou revelar aqui, que passa por um desses momentos de abatimento. E outro dia eu lembrava a ele que o imperador de que eu mais gosto ao longo da história é o imperador Felipe II da Espanha, grande vencedor da Batalha de Lepanto. O imperador Felipe II era um homem extraordinário, que tinha esta característica de vida. Nunca se alegrava demasiado pelos acontecimentos felizes, nem nunca se abatia ou entristecia demasiado pelos acontecimentos tristes. Porque, dizia ele, sabia que a cada má notícia sucede uma boa notícia, e a cada boa notícia sucede uma má notícia. Então, temos que viver com essa moderação e confiados em que Deus sempre provê o melhor. E isso sirva também para aqueles que estão prestando concurso e que continuem a perseverar nesta via, porque a seu tempo tudo ocorrerá adequadamente. Precisamos fazer a nossa parte e deixar que Deus depois atue com as demais causas, sabendo, como eu disse algumas vezes, que nós fazemos tudo como se fôssemos nós os autores únicos das coisas. Embora possamos ter a certeza de que é Deus efetivamente que nos propicia. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus permitir.